A cultura bíblica, a cultura que nos entrega a Bíblia, a cultura que nos dá a Bíblia, é uma cultura muito diferente da nossa. Nós somos da cultura da civilização ocidental cristã, que é totalmente formada a partir da cultura grega e do direito romano. Ou seja, não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia é fruto de uma cultura semita, onde as coisas não são vistas de uma maneira dualista, como a nossa cultura ocidental cristã. A Bíblia vê tudo de uma maneira triângular. O ponto fundamental de toda a espiritualidade bíblica é um processo que nós chamamos de êxodo. E esse processo de êxodo é executado por três pessoas. Três pessoas, que são o retrato de uma sociedade de matriz semita. Essas três pessoas, evidentemente, são três irmãos. O primeiro dos irmãos, no processo do êxodo, simboliza a liderança, o exercício do governo, o poder executivo. Essa figura é Moisés, que, devido ao papel de liderança, e seria interessante, mas não vamos entrar por aí, como se exerce a liderança a partir de Moisés, onde se dá um rumo, e é esse o rumo, e é lá que nós vamos, independente da murmuração dos desanimados, que chegam na metade do caminho e dizem assim: chega, vamos voltar, porque você não sabe onde é a terra prometida. E Moisés tem que dizer, de fato, eu nunca fui na terra prometida. Uma coisa eu tenho claro: para o Egito ninguém volta. Então, a liderança, o guia do povo. O segundo irmão é Arão. Ele é o sacerdócio, ou seja, a intermediação religiosa, a liderança religiosa profundamente separada e afastada do exercício do poder civil. Uma coisa é você liderar o povo politicamente, outra coisa é você liderar o povo religiosamente. Só que o poder civil precisa de aliança com o poder religioso, e o poder religioso precisa de aliança com o poder civil. Então precisa de alguém para fazer a crítica dessas alianças, sempre que essas alianças prejudicarem o povo. Ou seja, precisa haver crítica, uma crítica séria ao poder, seja o poder civil, seja o poder religioso, e pior ainda, na aliança entre poder civil e poder religioso. É o terceiro irmão, que não é irmão, é irmã. A profecia bíblica não tem patrono. O poder civil tem o patrono, que é Moisés. O poder religioso tem patrono, que é Arão. A profecia tem matrono, é Miriam. As mais antigas manifestações proféticas na Bíblia são de mulheres. E essas mulheres elaboram a sua denúncia através de danças e de cantos. A primeira pessoa a ser chamada de profetisa na Bíblia é Miriam, a irmã de Moisés, tem o cântico de Miriam. A segunda pessoa é Débora, tem o cântico de Débora. A terceira pessoa é Ana, tem o cântico de Ana. Até hoje, a cultura bíblica preserva o nome de 7 profetisas, muito importante na história do povo. Sara, que é a mãe de todos, Miriam, a do Êxodo, Ana, a mãe de Samuel, Débora, a juíza anterior a Ana, Débora, a juíza que libertou o povo, que comandou o povo na guerra, Ana, aí vem Abigail, a que salvou Davi, Abigail, a mulher de Davi,
que depois foi excluída pela Betsabeia, que é a mãe de Salomão, a Abigail. Hulda, quando veio a reconfiguração do povo na época de rei Josias, nem Josias, poder civil, nem Sedequias, o sacerdote, não poderiam fazer nada sem o aval da profecia, que é uma mulher, a profetisa Hulda, e no final, Esther. Por isso, você tem que prestar muita atenção quando tiver mulher cantando e dançando. Pode ser a manifestação de Deus. E se vocês quiserem recuperar a profecia, cantem e dancem, porque é por aí que fala o Espírito. É por aí que fala o Espírito. Portanto, a profecia, ela é eminentemente crítica. Ela não quer o poder, nem o civil, nem o religioso. Porque essa ausência de ambição para exercer o poder lhe permite uma completa autonomia crítica. Uma autonomia crítica. O espírito profético, ele se baseia na análise profunda da realidade. Profeta ou profetisa é uma pessoa que tem um olhar penetrante, capaz de olhar para além das aparências e dizer com clareza, apesar de estar tudo bonito, profeta é, antes de tudo, uma pessoa extremamente chata. Vamos supor assim, você fez uma reforma na sua casa, mandou pintar a parede, botou um piso novo, tal coisa. Aí você chama um amigo para ver. O amigo diz assim: você fez a reforma no piso de entrada, o nível da rua está mais alto, quando chover vai entrar água aqui, você vai ficar tudo alagado. Aí ele entra em casa e lá já está dando infiltração. Você pegou a parede velha, fez uma nova, não, isso não. Você devia ter colocado tudo abaixo, que até vencer essa infiltração, meu filho, nem manta asfáltica por cima vai resolver. E acabou a tinta, a gente percebe que até metade da parede, depois de uma hora assim, ele vê a cara, ele só vê defeito. O profeta é assim, só vê defeito. Só vê defeito. O Lula, como o Lula foi ressuscitar uma múmia na campanha para São Paulo, trouxe de volta a Marta Suplicy, que abonou a sua ficha denunciando o PT, abonada a sua ficha no MDB. Quem abonou a dela? O Eduardo Cunha e o Temer. E ela foi ser senadora do MDB e votou no impeachment. Ressuscitaram a múmia. Não, Lula nem tocava. Não, um profeta ia dizer assim, mas que sem vergonhice. Tem que ser assim, gente, se vocês quiserem de fato exercer a profecia. Leiam a realidade e não tapem sol com peneira. Tem um livro na Bíblia muito sério, que é o livro do Eclesiastes, ou Coelho. O Coelho diz assim, apesar da tradução péssima dizer vaidade das vaidades, não é isso que está no hebraico. No hebraico diz assim, miragem das miragens. Tudo é uma miragem e você luta desesperado por uma miragem. Sabe qual é a grande miragem pela qual a gente luta? Se um profeta viesse aqui hoje, se viesse, um profeta viesse aqui hoje, ele ia dizer assim, que miragem é a palavra democracia. Vocês lutam por uma miragem. Sabe por quê? Porque nenhum de nós fala grego. Democracia é o governo do demos. E o que cria o demos numa polis grega para exercer a política é o dualismo. O demos é fruto do dualismo dentro da sociedade grega. Entre homem e mulher, qual é o polo dominante que deve dominar e, se possível, anular o dominado? O homem. No demos só tem homem.
Entre o rico e o pobre, o rico, no Demos só tem homem rico. Entre o proprietário e o proprietário, no Demos só tem homens brancos, ricos, proprietários. Entre o estudioso e o estudioso, no Demos só tem homens brancos, ricos, fortes, poderosos, estudados, acadêmicos. Isso é o Demos. No dualismo grego, ao Demos pertence o governo. Quem está fora do Demos se chama povo. Povo em grego é laos, de onde vem a palavra lei. Na Igreja Católica, o Demos se chama clero. Só o clero pode exercer o poder. Fora do clero só tem leigo, laos. A Igreja cristã, na sua origem, nunca se denominou Demos Tuteu. Ela sempre se denominou Laos Tuteu, povo de Deus. Um profeta diria assim: para que a gente possa, de fato, implantar o reino de Deus, nós temos que vencer o Demos. Nós temos que lutar pelo Laos. Nós temos que lutar pelo povo. Então, Demos é o governo da elite e é uma instituição que tem mais de 2000 anos e que até hoje nos governa. Até hoje nos governa. A esquerda só é aceita se ela vier de dentro do Demos. O Lula não é aceito? Claro, ele não pertence ao Demos. Por isso, todo o mal-estar do Demos brasileiro em buscar eliminar o Lula. A mesma forma, o Bolsonaro. Por que o Demos brasileiro está eliminando o Bolsonaro? Porque ele não é do Demos. Se vocês quiserem um dia ver o rosto do Demos brasileiro, busquem no YouTube a posse do Temer. Só tinha homens brancos, só tinha homens ricos, só tinha homens. Esse é o Demos brasileiro. Eu vou partir isso que a Magali contou, que foi, eu só vou passar um ano antes. Na verdade, 2009. Em 2009 é que veio o terceiro PNDH. Quando o Lula lançou o terceiro PNDH em 2009, o Demos brasileiro se articulou. O bolsonarismo é anterior ao Bolsonaro. E qual é a matriz do bolsonarismo? A matriz do bolsonarismo são as viúvas do golpe de 64, que até hoje não engolem a Constituição de 88. Por que não engole a Constituição de 88? Porque a Constituição de 88 foi a única Constituição brasileira que não foi feita sob tutela militar. Por isso os militares não engolem a Constituição de 88. Por isso a luta dos militares para acabar com a Constituição de 88. Quer ser hoje um profeta defensor da democracia? Defenda basicamente os direitos sociais oriundos da Constituinte de 88. Porque é a única Constituição nesse Brasil que foi feita sem tutela militar. E foi a única Constituição que permitiu uma alteração dentro do Demos, que foi a eleição do Lula.